Desenhar layout de circuito impresso. Eu estou fazendo meu próprio software e este é o quinto vídeo que eu mostro o andamento e o desenvolvimento desse software. Falta muito pouco para finalizar. Vamos ver aqui o que já foi feito. Ó, aqui tem os objetos, né? Aqui é ilha, aqui é trilha, aqui é linha, quadrado, círculo, um quarto de elipse e texto, né? Aqui eu já mostrei. Ó, aqui você pega a ilha, você pode definir os tipos de ilha, tem elíptico. Ixi, até tem que arrumar aqui o texto. Retangular e retangular arredondado. Por exemplo, vou colocar aqui retangular arredondado. Então eu venho aqui, ó, coloco aqui, ó. Ó, vou adicionando. Se eu apertar aqui, ó, ele inverte a largura e a altura, então ele fica assim. Tudo bem? Eu tenho aqui a trilha, eu aperto aqui, seguro, puxo e solto. Ó, puxo e solto. É muito rápido, ó, o programa está muito rápido. Tá vendo? Aqui eu tenho, por exemplo, quadrado, ó, eu seguro, puxo e solto. Pode ver que aqui ele só trabalha em cima desse quadrado aqui, ó. Não existe aqui nesse ponto aqui no meio, quer ver? Ó, se eu puxar aqui, ó, tá vendo? Como esse ponto aqui é o mais próximo daqui, ele entendeu que é aqui. Porém, não é obrigado a fazer assim. Se eu apertar F3, aqui ó, F3, ele vai ter um grau de liberdade de 5T. Esse tamanho aqui é 10T. Então agora ele trabalha a cada meio. Por exemplo, se eu apertar aqui, ó, ele pegou aqui no meio. Tá vendo? Ele pega ou aqui nas extremidades aqui desses quadrados da tela, ou nos meios. E se eu apertar F2, ele dá liberdade total. Ó, liberdade total. Isso é muito bom, por quê? Porque geralmente quando está fazendo um layout, a gente trabalha sempre com uma distância padrão. E essa distância desses quadrados aqui é a distância do circuito integrado. Pois bem, isso aqui eu já mostrei. Eu mostrei também a questão do texto, porque, por exemplo, vamos supor que eu vou fazer um resistor, né? Então eu coloco aqui, ó, essa é a distância padrão de um resistor. Aí eu pego aqui, coloco um quadrado, ó, coloco o quadrado aqui, aí sei lá, vamos supor que o meu resistor seja R1. Eu vou e clico aqui, ó. Vamos aumentar o tamanho, vamos colocar 8. O segundo botão aqui ele apaga, o primeiro ele escreve, olha que legal, R1. Só que eu não tinha feito texto para cima e para trás, eu arrumei, ó. Se eu colocar aqui para cima, ó, eu clico aqui, ó, ele faz um texto para cima. Se eu colocar para trás, esquerda, ele coloca de cabeça para baixo, certo? Para a esquerda, para cá. E para baixo, mesma coisa, ó. Então não tinha isso antes. Deixa eu só colocar de volta aqui esses botões aqui, que eu vou mostrar outras coisas que eu fiz também. Aí eu coloquei a implementação da seta. Ó. O que a seta faz? Olha que legal. A seta, ela seleciona objetos. Por exemplo, eu vou selecionar essa linha. Ó, aliás, quando eu aperto o segundo botão do mouse, ele define um ponto de referência. Deixa eu colocar aqui F3 para ficar mais fácil. Ó, vou colocar aqui um ponto de referência que é esse aqui, ó. Então, se eu clicar aqui, ó, com o botão normal do mouse, ó, ele seleciona, ó. Ele seleciona. Então, estou selecionando objetos, ó. Agora, se eu apertar o Ctrl, eu consigo selecionar vários objetos, ó. Pressionei o Ctrl. Agora, ó, eu vou selecionando, ó. Certo? Se eu apertar aqui fora, ó, não acontece nada porque eu estou com o Ctrl pressionado. Agora eu vou soltar o Ctrl. Ó, se eu apertar aqui, ele some. E aqui ele vai selecionando. Se eu apertar por exemplo, ó, vou selecionar aqui. Se eu apertar o Delete, ele jogou fora. Ó, Delete, jogou fora. Só que eu posso também selecionar uma área, ó. Quer ver, ó? Apertei aqui, puxo e solto aqui, ó. Tem que deixar o Ctrl apertado para selecionar. Ó, apertei Ctrl, aí eu apertei aqui, puxei, soltei. Ó, selecionou esses dois. Entendeu? Aí, o que acontece? Se eu apertar o Delete, ele deletou. Agora, ó que interessante. Eu vou fazer aqui, por exemplo, ó, deixa eu apagar tudo aqui, que eu vou mostrar a ideia que eu fiz aqui, que vai ser bem legal. Ó. Vamos supor que eu quero fazer um soquete. Por exemplo, ó. Eu vim aqui, aqui. Por exemplo, um soquete de 8 pinos, por exemplo. Aí eu faço aqui, ó. Cara, é rapidinho. Olha que legal. Aí eu faço aqui, puxo aqui, coloco a semi-elipse. A elipse ela é sempre feita no sentido horário. Então eu puxo daqui para cá e daqui para cá. Pronto. Agora eu quero salvar isso aqui. Eu ainda não fiz o salvamento, mas eu já fiz o copiar e o recortar e o colar. Então vamos supor que eu quero copiar isso aqui, ó. Só que eu posso definir um ponto de referência, porque quando eu colar, eu quero usar qual ponto de referência? Por exemplo, eu quero usar esse ponto aqui, ó. Então eu coloco assim, ó. Ó, eu venho aqui, aperto aqui na setinha e clico aqui com o segundo botão, ó. Então aqui é a minha referência. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar todo esse objeto, ó. Aperto Ctrl e ponho aqui e solto aqui. Ó, ele copiou. Agora eu vou colocar aqui em copiar, ó. Aqui, ó, copiar. Copiei. Agora, isso aqui está na tela de transferência,
Só que esse ponto aqui, ó, ele tá no ponto 0. Quer ver? Ó, e legal que dá pra ver a tela de transferência, ó. Ó, olha lá o objeto. Quer ver, ó? Ó. Por que ele está aqui? Ó? Porque ele está a referência aqui. Na hora de eu colar, entendeu? Esse ponto aqui é a referência. Ó. Por exemplo, vamos supor que eu quero colar o outro objeto. Eu quero colar ele aonde? Eu quero colar aqui do lado. Eu quero colocar ele aqui do lado. Esse aqui não é a referência? Então eu venho aqui, aperto aqui, coloco como a referência aqui, ó, aqui na área de transferência você vê onde é que é a referência. A referência é esse terminal aqui, ó. Aí eu quero que um circuito, um objeto desse aqui seja colado aqui do lado e esse terminal aqui, esse pino aqui, fique bem aqui, ó. Então eu aperto o segundo botão do mouse aqui, ó. Ou seja, eu coloco esse ponto aqui como referência. Agora eu colo, ó. Pronto, apareceu aqui, ó. Então isso é muito fácil de você ver exatamente aonde ele vai aparecer. Então você não só armazena o objeto, como você define o ponto de referência dele. Né? Então dá para você tanto copiar, ó, quanto recortar. Por exemplo, vamos supor que eu vou recortar esses dois objetos. Ó. Apertei Ctrl, puxei, soltei. Ó, de novo. Apertei Ctrl, puxei, soltei. Certo? Vamos de novo aqui. Ó, não, né, eu estou apertando o botão errado. Ctrl, apertei e soltei. Pronto, eu estava apertando Shift. Então vamos lá. Agora, em vez de copiar, que eu já mostrei copiar, eu vou recortar. Ó, recortei. E aqui era o ponto de referência. Então, se a gente olhar aqui, ó, tá aqui. O ponto de referência é esse. Então, esse ficou até para fora da tela. Ó. Mas não tem problema. Tá? Não tem problema ficar fora da tela, não. Isso é só uma referência. O importante é que agora eu posso colar aonde eu quiser. Ó. Se eu clicar aqui, ó, ele vai colar aqui. Ó, colar. Entendeu? O que falta para eu terminar o programa? Falta muito pouco. Falta eu configurar, não. Falta eu programar giro e inversão, salvar em arquivo e gerar o arquivo de impressão. E isso é muito tranquilo fazer. É a parte fácil. A parte difícil, que era toda essa interface aqui, já está feita. Essa é a parte que eu considero mais difícil. Então é isso. Então eu acho que o próximo vídeo já vai estar finalizado. Talvez não, talvez sim, mas a ideia é essa. Eu vou mostrando aí cada dia que eu trabalho nesse projeto e vou mostrando as atualizações de como está indo o desenvolvimento desse software. É isso aí, valeu!